Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. E no anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. E no anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Pam, pam! Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está nos ouvindo, nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Quero mandar um abraço também para toda a família Feal lá nos bastidores, trabalhando para chegar essa programação 24 horas por dia. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, nosso querido Toninho Ciardulo, que já foi ouvido aqui. Olá, Toninho! Olá, querido Nando. O Nando é um querido irmão, mas mais que irmão, é um amigo. É um amigo. É um amigo. Bom ver você, Nando, ver todos os espero estar sendo bem visto, né, pelos telespectadores, bem ouvido também pelos rádio ouvintes. Vamos em frente com o tema de hoje, que acho que é bem interessante. Vamos lá, Nando. É mesmo interessante que são as crenças, né? Que muitas vezes a gente estimula, que muita gente coloca como hábito, as crenças que a gente coloca como algo que também tem muito da nossa personalidade, tem muito do nosso egocentrismo, tem várias coisas, né? Das coisas místicas, né, que a gente coloca, a crença, ela realmente é algo que passa a ser muitas vezes um rótulo que a gente coloca. Então, são várias, né, vertentes aí sobre as crenças e que às vezes a gente coloca toda a nossa energia nelas e muitas vezes a gente é consumido por isso, né? Às vezes a gente não está enxergando além delas. E o Toninho vai falar sobre elas, sobre as crenças no dia de hoje também. Ô, Nando tem um viés, ó, nós vamos falar, né, Nando? Então, as crenças muitas vezes causam sofrimento, né? Porque, por exemplo, tem muitas crenças que se tornam, inclusive, toque, né? O transtorno obsessivo compulsivo. As pessoas têm crença que tem que levantar e bater 3 vezes na porta. Ou fazer o seguinte, é uma crença, ó. A gente respeita, Nando. Mas tem que rezar, por exemplo, 10 Ave Marias. Senão Nossa Senhora não vai ouvir. Olha, Nossa Senhora ouve através do coração, né? Mas tem muita gente que fala assim, não, se eu não rezar 10 Nossas Senhoras, o dia vai acontecer alguma calamidade. É uma crença. Eu acredito nisso. Nós temos várias crenças. A gente já falou aqui, Nando, na passagem de ano, por exemplo. A gente respeita. Mas olha só, tem muita gente que fala assim, ó, na passagem de ano eu tenho que ir lá no mar e pular 7 ondinhas. Porque pulando 7 ondinhas eu vou ter um ano melhor. Aí eu tenho que comer uva e jogar o caroço de uva por cima do ombro. Ah, eu tenho a crença que se eu andar com um crucifixo no peito, eu vou estar protegido. Presta atenção, são crenças, né? Você vê o seguinte, e tem outras crenças que vão sendo estabelecidas ao longo da nossa vida, e a gente tem algumas, várias, que ficam cristalizadas, Nando. É impressionante isso, né? Eu vou contar uma crença antiga, né? Que é até meio engraçada, que é o seguinte, antigamente diziam o seguinte, que se um homem tivesse, por exemplo, no banco do ônibus, sentado num banco de ônibus, o homem está sentado no banco de ônibus, ele levanta,
Se a mulher sentar em seguida e o banco estiver quentinho, ela fica grávida. É uma crença assim, né? E talvez muita gente acreditou que ficou grávida porque sentou lá no banquinho, né? Banco quentinho. Crenças, por exemplo, a crença da leite com manga. Que leite com manga faz mal. Nós sabemos da história, né, Nando? Na época da escravidão, os escravos podiam chupar manga à vontade, mas leite, não, porque o leite era comercializado e tinha um valor muito alto. Então, os donos dos escravos, aliás, essa palavra é uma coisa incrível, né, Nando? Quando a gente fala assim, o dono dos escravos, o dono de alguém, né? Eles inventavam que o quê? Que manga com leite fazia mal. Então, o pessoal não tomava o leite, comia só manga. A ideia, por exemplo, assim, quebrar espelho dá 10 anos de... Não, 7 anos de azar, né? Quebrar o espelho dá 7 anos de azar. Por quê? Pelo mesmo motivo, Nando. Naquelas grandes... Só quem tinha espelhos era o pessoal das grandes senzalas. Aqueles senhores de engenho, né? Então, o pessoal tinha aqueles espelhos de corpo inteiro para se olhar, as mulheres, os homens, né? Então, os escravos, para se vingar, muitas vezes iam lá e quebravam os espelhos. Aí inventaram essa história, que quem quebra espelho tem 7 anos de azar. E até hoje, muita gente, quando quebra espelho, fica com medo. Olha, vai dar azar. É uma crença estabelecida. Mas tem muitas outras que a gente vai comentar. Nando, você gostou dessa crença? Que se a mulher sentasse em seguida no banco e tivesse quente, ficava grávida? Você sabia dessa, Nando? Se fosse assim, ia ter pai de tudo que é tipo aí, né? Pais que a gente nem sabia quem foi o autor, né? Isso aí é. Então, as crenças, né? A gente pode chamar também de crenças limitantes, porque elas vão limitar a gente a entender determinadas situações dentro de um padrão assim muito circunscrito, né? Porque às vezes a pessoa tem a crença e ela não questiona, né? Kardec já dizia, porque a gente deve questionar. Então, se a gente aceita cegamente, então aquilo não é algo que é produtivo, é bom, né? É salutar, é saudável. Então, a crença limitante nos limita a estarmos dentro de um espectro ali muito reduzido, né? De uma situação reduzida. Então, a gente precisa, muitas vezes, e às vezes acaba realmente a pessoa fazendo, ou se comportando em determinadas situações em razão da crença, né? Tem pessoas que acabam indo a uma entrevista de trabalho, porque muitas vezes ela tem crenças que vão. Porque hoje é terça-feira, eu não posso, porque esse dia é assim, segue o horóscopo lá, né? Que muitas vezes está lá no jornal, está lá na internet, não é um bom dia favorável. Por aí vai, a gente vai tendo tantas essas crenças limitantes, já, o próprio nome diz limitantes, que influencia na nossa vida. Aí a gente vai e abre as redes sociais, aí tem alguém lá, um pseudo, né, ali um pseudo influencer que influencia, que é sábio, que é um mestre, e acaba dizendo bobagens lá, e as pessoas acreditam, e acabam seguindo aquilo, né? Acreditando, a gente está falando de crenças, né? De acreditar em determinadas situações que não são, né, dentro de um razoável, né, Toninho? Então, Nando, é a questão, o Nando já foi destrinchando aí, né? A crença é acreditar, é crer, é ter fé naquilo, né? E é interessante, porque a fé serve para coisas boas e serve para coisas que não são muito boas. Tem um ditado que fala assim, Nando: se eu acredito que mereço, o universo tem meu endereço. Se eu acredito que mereço, Toninho, se eu desculpa te mereço. cortar, porque essa Ah, frase chegou para mim hoje. A olha, minha nora mostrou para mim essa frase. Eu já tinha ouvido essa frase e tal, mas por incrível que pareça, não existe, né? Ó, acho que é uma crença minha, né? Que essa frase nada. apareceu no dia de hoje. Vamos Então, falar depois sobre isso. Isso aí não é crença, não, é sincronicidade. sincronicidade.
né? É isso aí, Nando. Então, assim, ó, se eu acredito que mereço, o universo tem meu endereço. Ó. Se eu acredito que mereço ser feliz e faço por ser feliz, porque Jesus falou a cada um segundo suas obras. Eu tenho que ter obras. É a fé com obras. A fé sem obras é uma fé morta, que nem diz o Emmanuel. Se eu tenho fé que eu mereço, o universo tem meu endereço. Agora, se eu tenho fé que não mereço, que eu sou um coitado, que eu sou infeliz, o universo também tem meu endereço. E a gente tem estudado nas ciências, nas neurociências, como isso afeta o nosso sistema, inclusive imunológico, adoecendo a gente, né, Nando? O Nando falou das crenças limitantes que paralisam a gente, inclusive, né? Vou dar um exemplo, Nando, com todo respeito, todo respeito. É uma coisa meio delicada de falar, nós já falamos aqui, mas é meio delicada, mas é importante falar. Eu vejo toda vez que acontece alguma coisa, uma tragédia, alguém está doente, o pessoal nos grupos, mesmo espíritas, colocam assim, Deus no comando. Esse Deus no comando dá a impressão seguinte, Deus vai fazer tudo, né? Muita gente fala assim, não, mas a gente tem que rezar. Claro que tem que rezar. Mas Deus no comando é uma crença, na minha opinião, que fala o seguinte, ó, Deus vai organizar tudo. Não, pessoal, as leis de amor e justiça de Deus, que eu sempre falo assim, a gente ainda imagina Deus um homem de barba branca, velhinho, sentado num trono lá, né, Nando? Deus é isso, a gente não tem noção do que seja Deus direito. Deus, segundo o livro dos Espíritos, é a causa primária, inteligência máxima, causa primária de todas as coisas. Né? A gente não sabe, Deus é homem, Deus é mulher? Não, Deus não é nada disso, a gente tem esses parâmetros, né? Mas Deus, existem leis de amor e justiça. A justiça de Deus é magnânima? É, mas ele também é misericordioso. Então existem leis. Deus não fica lá olhando, hoje o Nando fez isso, hoje o Toninho fez aquilo, e nós vamos, né? Eu estou no comando, eu vou fazer um castigo para ele. Não, isso não existe, né? Se eu saio, por exemplo, pego um carro, Nando, e saio aí que nem um louco, 160 por hora, e bato o carro e morro, Deus está no comando? Está através de leis da física. Não é para correr nessa velocidade, não é mesmo? Agora, ele queria que acontecesse isso? Não. Quando aconteceu o acidente, Deus não queria. E agora, para recuperar, Deus vai, de alguma maneira, através de médicos, dentro das possibilidades, recuperar o meu corpo físico, que estiver machucado. Agora, meu amigo, Deus no comando significa também o seguinte, eu bati esse carro e morri. São leis. São leis. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a crença que Deus, de alguma maneira, vai controlar as coisas, como se fosse um ser humano, que ele vai traçar os fiozinhos? Não, existem leis. E essas leis eu participo. Ou seja, eu assumo o destino da minha vida. Muita gente fala assim, mas existe destino? Não, pessoal. Destino é o seguinte, ó. Destino é tudo aquilo que eu colho depois que eu escolho. Eu faço escolhas e vou colher. Se eu plantar abobrinha, vou colher abobrinha. Se eu plantar desamor, vou colher desamor. Se eu enviar uma mensagem para o universo é uma caixa de ressonância. Isso não é crença, isso volta. Se eu jogar uma bola amarela na parede, vai voltar o quê? Uma bola verde? Não. Se eu jogar uma bola amarela, vai voltar uma bola amarela. Isso não é crença, isso é real. O universo é uma caixa de ressonância. Então é o seguinte, Nando, mais um exemplo só para a gente passar para frente, é o seguinte. Muitas vezes a gente pensa assim, alguém tem um relacionamento, e de alguns anos às vezes, e não dá certo. Aí a pessoa fala assim, Deus não quis. Como Deus não quis? Será que nesse relacionamento eu fiz tudo para que o meu relacionamento fosse de verdade um relacionamento de duas pessoas? Onde as coisas não acontecessem tudo do jeito que eu quero? Será que eu fui flexível? Será que eu fui paciente? Será que quando eu conversei com outro, eu conversei para ouvir ou conversei para responder, que é diferente? Né? Como é que foi o meu diálogo com esse ente? Como é que foi o diálogo comigo mesmo nesse relacionamento? O que eu falei para mim mesmo se eu posso melhorar no relacionamento? Será que é Deus que quis que não desse certo? Aquele casal, tá tudo bem, Deus abençoou. Deus abençoou porque as pessoas se esforçam, são tolerantes, são flexíveis.
se perdoam, perdoam o outro, sabe que o outro tem fragilidades. É Deus, a Deus abençoa, pessoal, Deus abençoa tudo. Deus abençoa tudo. Agora, e eu? Estou fazendo a minha parte? Então, algumas religiões e algumas coisas falam assim, né, Nando? É Deus que não quis. Outra coisa, desculpa, só para encerrar mais um pouquinho, Nando. Quando nasce uma criança, por exemplo, eu trabalho muito com crianças autistas, né? Ah, Deus quis. Não, pessoal, existe uma lei de causa e efeito, né? Esses dias eu conversando com um grupo de pessoas, e um deles falou assim, Deus às vezes faz isso para castigar os pais. Mas como é que Deus faz uma criança nascer com uma anomalia, uma criança atípica, para castigar os pais? Aonde que está a justiça de Deus nisso, né? Isso é uma crença também, né, Nando? E tem muitas por aí. E a gente vai o quê? Muita gente, muitas vezes vai acreditando nisso, Nando, e não vai percebendo. Isso é uma coisa até perigosa, né, Nando? Então, eu pensei naquilo que você falou do destino. Destino é aquilo que se destina a você. Ou seja, você é responsável por aquilo que você gera. Então, você gera o teu destino em função daquilo que você toma de decisões e as suas ações. Então, é o que te destina. A lei é essa. Você faz e aí vem aquilo que te destina, aquilo que você mesmo plantou como abobrinha e vai colher abobrinha, não é? Não tem como a gente alterar isso. Talvez, se você, conforme a sua ação dentro desse contexto, dentro do time, do tempo, entre o que você fez e aquela abobrinha que você vai colher, de repente você colhe a abobrinha e não a abóbora, que é muito maior, né? Então, a gente precisa estar preocupado de que no que a gente está acreditando. E outra coisa, esse negócio de apontar Deus como responsável de muitas coisas nossas, a gente está fugindo da responsabilidade nossa e encontrando algum um alvo para dizer foi Deus, ou então Deus vai tomar conta de mim, Deus vai fazer isso. Não é? Ele dá-nos a oportunidade para que a gente se esforce e faça por próprias forças. O que ele vai fazer é usar da misericórdia, que ele já usa dentro da lei que a gente está mergulhado, para a gente ter oportunidades de poder, né, um dia ter plantado alguma coisa e colher abobrinhas. Então, que a gente faça o melhor hoje, a fim de que amanhã a gente possa colher o melhor também, né? Sem colocar um culpado. Às vezes a gente culpa Deus, às vezes a gente culpa as pessoas que estão à nossa volta, né? E com isso a gente está fugindo das próprias ações que são responsabilidades nossas, né, Toninho? Exatamente, Nando. E outra coisa, você percebe, Nando, que essas crenças, a maior parte das crenças, vem de fora da gente para a gente. Ou seja, as experiências de outras pessoas, positivas ou negativas, acabam de alguma maneira se sedimentando como crenças em nossas vidas. Por exemplo, esse dia eu estava com um grupo de mães, a gente estava fazendo um trabalho terapêutico com um grupo de mães, né? E eu perguntei se elas tinham alguma crença, nós perguntamos, né, se elas tinham alguma crença, eu e uma amiga psicóloga, perguntamos, se elas tinham algumas crenças que elas tinham ouvido antes da maternidade, antes de ter o nenê. E elas falaram que algumas pessoas falaram assim, vai ser maravilhoso, é tão fantástico, né? Outras pessoas falaram assim, é complicado, a gente não dorme. E as duas coisas acontecem, Nando. Na verdade, dependendo do contexto, da situação, da criança, de uma série de coisas, o nenê quando nasce, ele vai dar mais ou menos trabalho, isso é um fato, né? Mas é sempre igual? Não, nem sempre é igual. A experiência de uma pessoa pode ser falada, mas não pode ser, de repente, lido como uma verdade. Eu lembro que quando nasceu o Pedro, eu comprei um livro de uma pediatra. Uma pediatra,
e ela falava sobre as experiências dela como mãe, como pediatra, como mãe. Ela era mãe de 3 filhos. E ela falava uma coisa interessante. Ela falava assim, ó, você que vai ser mãe e que acredita que quando nascer um nenê, você vai ter um tempo para ler, para passear, para tomar um banho tranquilo. Agora você é mãe, você tem mais tempo. Ela falou assim, lê do engano. Vai ser raro o dia que você vai tomar banho e comer no mesmo dia. Olha só, é um fato se você, dependendo da experiência dela, né? Pode ser assim, a maior parte das vezes é assim. A gente sabe que quando nasce o nenê, a mãe precisa amamentar, precisa tomar banho, precisa fazer não sei o quê. Se ela tem um cônjuge, normalmente um marido, que é o cara que compartilha as coisas, fica muito mais leve, muito mais fácil. Mas olha, a gente vê a história de mães aí que são complicadas. Depende do seguinte, do nível cultural da mãe. Depende do nível financeiro da mãe também, Nando. Né? Se a pessoa tem uma facilidade de ter alguém para ajudar, fica mais tranquilo, né? Mas olha só, algumas coisas vêm de fora. Aí as pessoas falam: ser mãe não é fácil. Ser mãe é padecer no paraíso. Olha, será que ser mãe é ser padecer no paraíso? Eu acredito que isso seja uma crença, Nando. Muitas vezes as mães têm dificuldades mesmo, mas é padecer no paraíso. Né? É sempre sofrimento, é sempre sacrifício. Se a gente pensa dessa maneira, vai ser. Eu sempre falo aqui, né, Nando, essa crença de acreditar nas coisas de fora, né? Eu lembro quando minha filha era pequena, uma pessoa falou para ela assim, a pessoa estava menstruada e estava com dores. Quanto que era a tensão menstrual, né? Com dores menstruais. E ela falou assim, você vai crescer, quando você menstruar, você vai ver como é duro. Eu falei, você não fala isso para ela, que isso pode virar uma crença. Isso varia muito de pessoa para pessoa, né? E se estabelece. A gente tem, por exemplo, Nando, o placebo. O placebo é aquele remedinho que o pessoal fala que é remédio, mas não é remédio, é farinha de trigo. Só que a pessoa que toma o remédio, aquela cápsula, aquela pílula, né? Ela não sabe que ali é farinha. Ela toma a pílula pensando que aquilo, por exemplo, é um remédio para dor de cabeça. É farinha de trigo. Mas se ela se sugestiona tanto e tem uma explicação orgânica, né, através do processo de mudança química, física e biológica do corpo, que ela toma aquele placebo que é farinha, sem saber que é farinha, e a dor de cabeça dela passa. Interessante. Tem também o efeito nocebo. O efeito nocebo são as contraindicações. Vamos supor, você pega uma medicação e fala assim, olha, essa medicação muitas vezes pode dar diarreia. E a pessoa toma o remédio que é farinha de trigo e tem a diarreia. Olha só, é uma crença, é uma coisa que se estabelece no nosso corpo. Então, quanto que a gente, através das nossas crenças, de crer, de ter fé, alteramos o nosso próprio corpo, Nando? Olha, isso é uma coisa assim, né? A fé funciona para coisa boa e funciona para coisa que não é muito boa. Vamos analisar daqui a pouquinho, né? No que a gente tem que ter fé, né, Nando? Importante isso. Você citou aí a questão dos bebês, né? Então, a fase que eu estou vivendo aqui de avô, então eu estou convivendo com os pais da minha neta e do meu neto, essa questão. E aí surgem, né, na família aquelas crenças antigas, não, porque se a criança estiver chorando, você faz um chazinho, uma criança aí, a nova geração, jamais, não, como dar um chazinho? Com açúcar ainda? Sim, com açúcar, a criança vai acalmar, mas com 1 mês de vida. Então, hoje já tem uma outra concepção, né? Porque as gerações passadas falam assim: não, mas olha, você está vivo aí, você foi tratado assim, né? Com uma madeira desse jeito, com um chazinho daquele jeito, está vivo aí. Mas hoje, por exemplo, hoje existem 5 exames obrigatórios, que devem ser feitos, né, na criança, dentro desse primeiro mês de vida. Antigamente era só do pezinho, né? Hoje já tem das vistas, do oftalmo, né? De outras, da língua. Então, veja como é a crença. Não, mas eu fiz isso com meu filho e deu tudo certinho. Mas eu perguntei, mas você dava chá com açúcar? Aí, eu dava com açúcar e ele ficava calmo. Então,
veja que são crenças que a gente foi criando e talvez não tinha outra alternativa e a pessoa vai usando, né? Conforme as crenças que vão passando de geração em geração, né, Toninho? Nando, tinha uma, se não me engano, não lembro como é que era bem. Assim, a criança está com um soluço. Põe uma linha na cabeça dela, põe uma linha na cabeça dela, né? Uma crença que se estabeleceu é a questão assim, ó, sogra é uma bruxa, sogra é terrível. Pessoal, tem sogras que são melhores, tem sogras que são piores. A pessoa já vai até de antemão contra a sogra. Não, sogra é uma coisa terrível, né? Terrível. Sogra é uma crença, né? Existem muitas crenças. Quando a gente fala em fé, né? Essa questão da fé, eu fico pensando sempre assim, né, Nando? Vai um pouquinho em direção daquilo. Se eu acredito que mereço, o universo tem meu endereço, né? Se eu acredito que mereço ser feliz, de alguma maneira eu vou, através das minhas atitudes, do meu padrão vibratório, da emissão de ondas mentais e do cardíaco, emocionais, eu vou atrair coisas boas. Se eu acredito que eu sou culpado por alguma coisa, eu não falo assim, né? Culpado. Se eu acredito que eu sou culpado, eu mereço ser castigado. Se eu mereço ser castigado, eu vou atrair coisas ruins para mim. Sabe, a gente começa a se machucar, começa, né? Mas você fala assim, mas isso é uma crença? Não, é uma energia que a gente emite. A gente vive dentro de um campo energético. Eu mergulho no campo da alegria, da fé, da esperança. Eu sei que eu vou ter desafios, mas vou, de alguma maneira, aprender com esses desafios é uma coisa. Se eu mergulhar no campo do coitado, meu amigo, isso faz um mal para mim danado. Olha, rimou até. Se eu mergulho no campo do coitado, isso faz um mal danado. Isso Então, aí nós dá vamos uma fazer música, hein, oração. Toninho? Isso aí dá uma Opa! música. Isso dá uma música. Nando, nós vamos fazer a oração daqui a pouco. Quando voltar, eu queria contar a história do Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Tá bom? Que nós vamos falar um pouquinho sobre aspectos ligados a acreditar numa coisa ou não. Que é um caso bem interessante. Nós vamos para a prece? E, né, Nando, o Nando vai fazer daqui a pouco a prece, ele vai falar, É, vai orientar você aí. o Jerônimo Mendonça, tive a oportunidade de conhecê-lo lá em Uberaba. Ele estava lá no dia que nós fomos visitar o Chico, né? Ele estava lá. Ele estava lá na sua maca, né? Ele conta histórias lá da Depois nós vamos, maca. vamos, depois nós vamos contar um pouquinho a história dele. Vamos falar sobre um Legal. aspecto da vida dele que foi uma coisa muito importante, né, Nando? E tinha a questão de crença. Tinha um casal que ia no Chico, vou contar rapidamente, que ia no Chico, e o Chico falou, olha, lá dentro do nosso lar está muita turbulência. O Chico faz o evangelho no lar, e aí eles foram fazer, faz 6 meses o evangelho, depois volta aqui, tá bom? Aí foram, fizeram o evangelho, voltaram aborrecidos, chegaram para o Chico e falaram, Chico, você pediu para fazer evangelho, piorou. Mas por quê? Ah, roubaram um medalhão que era ancestral da minha família. Esse medalhão, ele é uma coisa muito valiosa. Esse medalhão, e eles põem toda a crença naquele medalhão que foi roubado. Aí o Chico explicou para eles. De tanta ambição no passado, tinha centenas de espíritos ligados àquele medalhão. Então a pessoa tinha a crença que aquele medalhão, sendo uma preciosidade da família, da ancestral, Como se fosse um amuleto, né? Um amuleto, né, amuleto, Nando? e, no entanto, ele estava trazendo outra coisa, né? A crença era uma e a situação era outra. E aí a situação, com certeza, deve ter melhorado naquele lar. Mas, em vez de amuletos, em vez de muitas coisas que a gente traz, né, dentro, até no corpo, na casa, no carro, é a oração, a vibração, né, as preces. Então, é esse momento que a gente vai fazer aqui. A gente sempre sugere para deixar aí do lado um recipiente com água, que os benfeitores vão trabalhar essa água aí, esse líquido precioso, na hora que você estiver ouvindo e assistindo esse programa. Vamos lá para o momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, elevando os nossos pensamentos a nosso Mestre Jesus, aos benfeitores da espiritualidade maior, para que a gente analise e avalie a nossa questão de crença. Qual a energia que estamos utilizando neste campo de crenças? Quais as crenças que trazemos e quais elas não fazem parte
de um obstáculo muitas vezes em nossas vidas, são questões que a gente precisa colocar e pedir aos benfeitores espirituais que possam nos orientar, nos inspirando no campo intuitivo, a fim de que nós possamos tomar medidas e muitas vezes extinguir determinadas crenças pelo fato da cultura em que vivemos, ou como fomos criados, né, lá na cidade que nascemos, no país que vivemos, e o que carregamos de crença que são trazidas para nós, muitas vezes, desde o berço. Que os benfeitores espirituais possam nos inspirar, a fim de que possamos modificar o nosso pensamento, abrir a nossa mente, abrir nosso coração para verificar, né, com a inteligência, com sapiência, nosso destino pode ser alterado dependendo do nosso próprio esforço. Por isso pedimos a Ti, Jesus, que possa nos ajudar, que possa estar conosco, que possa, Senhor Jesus, dar aquela luz para iluminar o nosso caminho. E dentro dessa condição, pedimos, Senhor Jesus, a Ti, que ilumine a todos os seres, a todas as pessoas, a todos os lugares, a todos os lares, entre os nossos amigos e os nossos familiares, os nossos vizinhos, as pessoas da nossa convivência, as pessoas da nossa cidade, da nossa sociedade, do país que vivemos, não é? Território onde nos encontramos no planeta. Que a tua bênção emoldure tudo isso em muita luz, em muita paz, em muito amor, Senhor Jesus. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, costumeiramente a gente dá os nossos recadinhos aqui para sempre buscar auxílio, ajuda, não é? Um help aí seu para uma obra que a FEAL tem como missão, a missão da comunicação do bem, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo, que nós possamos aí ajudar através do Clube Amigos da Boa Nova, isso mesmo. Como é que você faz para se associar? Temos um site que você pode acessar e saber como. É amigosdaboanova.com.br. Temos também os telefones que você pode falar diretamente com uma pessoa, que é o 0800 12 018 38. Tem também o fixo 11 2458 3214. E o WhatsApp, esse meio de comunicação rápido, fácil aí do seu smartphone. Grave aí esse telefone, esse número para falar com o clube, 11 97 834 2246. Se você puder fazer uma doação aí espontânea, instantânea, tem o Pix. A chave do nosso Pix da FEAL é 11 97 261 0272. E doe o que você puder, quando você puder, será muito bem-vinda a sua ajuda, porque ela não é para ajudar a FEAL, nem a Rádio Boa Nova, nem a TV Mundo Maior, é para ajudar aquelas pessoas que estão em outros pontos do planeta aí, para ouvirem o conteúdo, para assistirem o conteúdo da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Muito bem, então voltamos aqui com o nosso Toninho para falar sobre crenças, né, Toninho? Nando, então, o Nando falou sobre crenças limitantes, ou seja, tem as que a gente chama também de crenças cristalizantes, né? Vamos pegar dois exemplos rapidinho, Nando. A pessoa teve um relacionamento com alguém e não deu certo. A pessoa fala assim, não, eu não nasci para ter um relacionamento com ninguém, eu nasci para ser só. Não, é uma crença. Você fez um concurso e não passou. Aí você, não, isso aí acho que não é para mim. Puxa vida, você vai deixar essa oportunidade? Você vai deixar de estudar mais? Estuda mais, tenta de novo. Cuidado, essas crenças são limitantes. Mas eu falei do Jerônimo, né? O Jerônimo tem uma história bem grande, né, Nando? O Jerônimo, quando nasceu, era jovem, ele tinha um corpo muito atlético, muito bonito. O pessoal chamava ele de Tarzan. Tão afeiçoado, que é o Tarzan, né? Bonitão. Mas ele vai ter aquela doença que vai, de alguma maneira, vai começar a definhar o corpo dele. É uma doença
nevrótica, acho, né? Ligada aos nervos, né? E ele tinha uma dor tão grande que ele tinha um paralelepípedo no peito, que aquilo, o negócio adormecia, né? Adormecia aquela dor no peito. Ele chegou até no chacrinha com a maca, como o Nando bem disse, ele andava com a sua maca, né? Para todo lado. E tem uma história que a gente leu faz tempo já, que o Jerônimo, né? Ele teve uma certa vez uma hemorragia, e não parava de sangrar. E ele consultou vários médicos, aquela coisa não parava, foi para um lugar, foi para outro, o médico falou assim, não tem o que faça parar essa hemorragia. Você vai morrer desse jeito, não para de sair sangue, né? Perder sangue. E ele tinha uma certa amizade com alguém, e tinha contato com o Chico, né? Colocaram ele num avião, parece, e levaram ele lá para Uberaba. Chegou na Uberaba, ele chegou envolto num lençol, todo sujo de sangue, né? Porque aquela hemorragia não parava. O Chico olhou para ele e falou assim, olha, nosso Jerônimo, parece uma rosa vermelha. Essa história da rosa vermelha tem a ver com uma vida passada dele, que parece que ele era um príncipe e matava as mulheres e colocava uma rosa vermelha sobre o corpo dessas mulheres. O Chico já deu uma elucidada, olha, parece uma rosa vermelha, né? E aí fizeram um tratamento magnético, passes, uma série de coisas, o Jerônimo melhorou. Aí o Chico chegou pro Jerônimo e falou assim, ô Jerônimo, você sabe por que você teve essa hemorragia? O Jerônimo falou assim, não, porque você ficou com pena de você. Quando a gente tem pena da gente, a gente acredita que a gente não vai dar conta. É uma crença. É claro que a gente tem que pensar muito bem. Quando a gente tem dó da gente, a gente tem uma crença. Eu sempre falo, Nando, nós somos filhos de Deus. Filho de Deus. Filho de peixe, peixinho é. Ou a gente assume o papel de filhos de Deus ou de coitados. Onde a gente tem pena da gente. Quando a gente tem pena da gente, o nosso organismo produz ou não produz certas substâncias que são importantes para o nosso corpo. E olha só o sangramento que aconteceu nele. O sangramento é só um exemplo. Olha o que a gente faz com o nosso corpo. Se eu acredito que eu sou um coitado, que eu sou uma pessoa digna de dó, é uma coisa. Se eu acredito que sou filho de Deus, eu vou ter problemas, vou enfrentar, vou ter esses desafios, mas é diferente, não dou. O meu organismo está preparando para, de uma maneira, trabalhar com aquela questão, né? Então, essa história do Jerônimo é muito interessante, que achar que a gente é um coitado, que a gente é digno de pena, é uma crença. E essa crença acreditar nisso, pode causar grandes males ao nosso organismo físico, perispiritual, né? Nosso organismo mental, emocional, né? Isso altera muita coisa na gente. É necessário cuidado com isso. E nessa mesma história aí, o Jerônimo tinha a expectativa de chegar lá, né, ser consolado assim de uma outra maneira, porque ele falava: estou morrendo, estou sangrando, estou morrendo. Mas aí o Chico, né, vem, né, claro que o Chico foi com uma delicadeza extraordinária, né, para falar para ele sobre essa questão da rosa, né, para falar dessa de ter, né, ficar com pena de si próprio. E então foi uma lição que o próprio Jerônimo externou, né, contou para todo mundo. E não era fácil, ele estava numa situação ali que ele praticamente ele só tinha a voz dele como comunicação, ele não se mexia, o corpo dele totalmente paralisado, né? Tanto que quando eu cheguei lá, eu queria pedir um autógrafo para ele, mas como que eu ia pedir? Estava com um livro dele lá, aí ele falou: eu dito para você. Aí ele ditou para mim, né, a mensagem para mim, para minha esposa, e aí eu mesmo escrevi a mensagem dele que ele ditou. Então, realmente, ele trouxe para nós um exemplo extraordinário de suportação, né? E de estar diante de uma situação muito difícil, mas, porém, né, ele traz para nós isso aí como um grande exemplo, né, Toninho? Sim, Nando, é muito importante. Você vê essa coisa de acreditar na gente, acreditar em Deus e acreditar no meu Deus interior. O reino de Deus está dentro de nós. Nando, outra coisa, tenho visto muito assim, o pessoal faz consulta a médiums, né? Tudo bem você consultar médiums, mas se você acredita, se você crê que o médium vai dar a resposta para as coisas da sua vida,
Você está enganado. A gente gosta de acentuar isso, né, Nando? Nenhum médium sério, nenhum espírito sério fala se você deve casar ou não, se você deve fazer alguma coisa ou não, né? A escolha é sua, né? Eles podem orientar, olha, faça sempre o melhor. Se você fizer, faça isso com amor, né? Faça com objetivos nobres, né? Qual a sua intenção com isso, né? Mas, olha, é uma crença que o médium vai dar a solução para a sua vida, vai indicar, né? Vou cantar uma música, Nando, tudo bem? Vamos lá, nós que já cantamos essa aqui, mas chama-se Pátria do Evangelho. Acreditar, estamos na pátria do Evangelho. Mas vamos fazer a nossa parte, ó. A cada novo dia um novo cantar, notas enfeitadas para alegrar, espantar o que há de triste na vida, inundar o coração de esperança sem fim. De novo, a cada novo dia um novo cantar, notas enfeitadas para alegrar, espantar o que há de triste na vida, inundar o coração de esperança sem fim, caminhar pelas estradas sem medo, sob um céu todo nublado ou azul, pois tenho na minha fé o segredo, estou na terra do Cruzeiro do Sul. Caminhar pelas estradas sem medo, sob um céu todo nublado ou azul, pois tenho na minha fé um segredo, estou na terra do Cruzeiro do Sul. Pátria do Evangelho, pátria do Evangelho, pátria do Evangelho, pátria do Evangelho, Brasil. Evangelho que alerta, evangelho que alegra, evangelho que liberta, evangelho que desperta o Brasil. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Inundar o coração de esperanças sem fim. Aê, isso aí, transformar crenças, né? E acreditar, né, de verdade naquilo que Jesus nos trouxe, né, Toninho? Acreditar no Evangelho. O Chico falava assim, que o Evangelho, quando você abre o Evangelho, sai luz daquilo, sai luz, né? A gente tem livros que às vezes você abre, que são escritos por, como você falou, pseudo-sábios, né? Que não é luz que sai dali, não. Cuidado com esses coachings que ficam dando informação por aí, falando coisas para você. Cuidado, muitas vezes existem crenças, né? Então vamos prestar atenção e tomar cuidado. Nosso mestre é Jesus. Jesus, o nosso querido Nazareno, nosso mestre. Nosso irmão, nosso amigo, nosso mestre sempre, todo dia. Vamos em frente com Jesus. Aí, estamos chegando ao final, então, mais um programa Alvorada. Agradecer aí a sua audiência, a sua paciência, essa companhia maravilhosa sua. Esperamos você no próximo programa. E agora o Toninho encerra para a gente com aquela melodia, aquela música de sempre, né? De bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, Toninho. Obrigado, Nando. Obrigado a todos. Um abraço. Bom tudo e até sempre. Olha lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Lararari. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.